Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6. Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos ler a palavra do Senhor mesmo assentados como estamos. Amém? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Pode fechar os teus olhos? Senhor, nós te pedimos neste momento que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Que a liberdade do Teu Santo Espírito esteja em nossas vidas e neste local, para que os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais e o nosso coração esteja aberto para ser ministrado pelo Senhor. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. A palavra do Senhor nessa noite tem como objetivo que você saia daqui com a seguinte certeza: que a sua vida está nas mãos do oleiro. A minha vida está nas mãos do oleiro. E esse texto bíblico, amados, ele é um texto onde o povo e Jeremias estava passando por uma angústia muito grande. Jeremias estava passando por um momento de grande dificuldade com o povo, pois ele foi chamado pelo Senhor para ser profeta no meio daquele povo. E a palavra, aquilo que Deus trouxe a Jeremias a trazer ao povo, era que fosse mostrados os pecados do povo, para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados. Porque senão, amados, a destruição viria. E o profeta trouxe esta palavra e tinha este intuito, que o povo pudesse se arrepender dos seus pecados. Até porque, naquele momento, era um momento de transição entre grandes reinos. O reino assírio e o reino da Babilônia, que estava se fortificando. Ele era o reino do norte de Israel, de Judá. E esse reino, até por providência divina, ele estava se fortificando para que ele pudesse ser instrumento de Deus, para poder castigar a nação desobediente, que era a nação de Judá. Tanto isso acontece que depois deste fato que acontece, narrado aqui em Jeremias, o povo ele vai para o exílio babilônico com Nabucodonosor. Então, realmente, a profecia se cumpre no sentido de que, se não houvesse verdadeiro arrependimento, infelizmente a destruição aconteceria. E Jerusalém foi destruída, e depois nós temos vários histórias bíblicas que nos levam a respeito disso, de Daniel e outros tantos, porque o povo estava lá, exilado na Babilônia. E o aspecto religioso daquele povo estava muito calamitoso. O povo estava vazio, irmãos. O povo ele estava tomado de uma hipocrisia. O povo ele adorava a Deus, mas adorava a falsos deuses. Servia a Deus e servia a falsos deuses. A hipocrisia reinava e a idolatria se fazia presente no meio do povo. Tanto é que, se você olhar na sua Bíblia, em Jeremias 8, no versículo 19, diz assim: porque eles me provocaram a ira com os seus ídolos, com seus inúteis deuses estrangeiros. Deus falando ao povo de Israel. E Israel havia se tornado o oposto do projeto de Deus para aquele povo.
O povo de Israel tinha se tornado o oposto da proposta de Deus para aquele povo. E nesse ponto, quando o fracasso acontece, quando o profeta fala ao povo, mas o povo não está dando ouvidos, Deus chama Jeremias para descer até a casa do oleiro. E aqui nós temos uma das passagens mais bonitas da palavra do Senhor. Porque ali, na casa do oleiro, o Senhor ia falar profundamente a Jeremias. E nessa noite, na casa do oleiro, Deus quer falar profundamente aos nossos corações. Chegando lá, amados, Jeremias encontra o oleiro trabalhando com barro, e provavelmente ele seca, ele molha. Os irmãos já viram o oleiro trabalhando para fazer vasos? Ele fica com o pé batendo em um local que eu não sei exatamente como chama, e fica girando aquele local, porque ele com o pé faz com que um fio gire um negócio de madeira. Não sei explicar muito bem, mas é mais ou menos assim que acontece. E ele vai, o que ele vai fazendo ali com o barro? Ele vai moldando, irmãos. Ele vai trabalhando, coloca um pouquinho de água, e ele vai transformando aquele barro num vaso. Eu vi um vídeo no Facebook fantástico sobre isso. A pessoa coloca o dedo, de repente a boca fica maior, a boca fica melhor. É algo assim, muito bonito de se ver o trabalho com as mãos. Mas o interessante é que no texto, mesmo com toda a destreza, mesmo com toda a capacidade do oleiro, o que acontece com o vaso que estava sendo formado? Quebra. O vaso quebra. E talvez Jeremias tenha pensado, poxa, eu não estou com sorte mesmo. O negócio não está dando certo, estou pregando para esse povo, ninguém está me ouvindo, as coisas estão indo por água abaixo, Deus me chama para ver um cara fazendo um vaso, e estou com uma maré tão ruim que o vaso quebra. Contudo, amados, o oleiro começa a trabalhar de novo. Aquele vaso, aquele barro que se quebrou, aquele vaso que não ficou legal, e ele começa a trabalhar aquele vaso, e o vaso fica bom, o vaso fica bonito. E nesse ponto, Deus fala com Jeremias de igual forma, que ele quer fazer com o povo de Israel, assim como ele estava fazendo com aquele vaso. O vaso quebrou, o vaso não está legal, aquele barro foi desformado, tirou a forma, mas ele quer fazer exatamente com o povo, ele quer moldar o povo com as suas mãos. Ele fala isso a Jeremias, Jeremias, eu quero moldar o povo com as minhas mãos. Deus estava ensinando muitas coisas para Jeremias. Nessa noite também Deus quer, através desse texto, ensinar várias coisas para nós. Nós somos barro, nós somos vasos na mão de Deus, Ele é o nosso oleiro, que quer trabalhar, moldar, conforme o seu querer, não conforme a nossa vontade. E a primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite, para mim e para você. Nossa vida está nas mãos de quem? Aquele barro estava nas mãos do oleiro. E a nossa vida? Será que a nossa vida está nas nossas próprias mãos? Aonde nós decidimos o que é melhor para nós, o que é pior para nós, o nosso futuro, o nosso presente? Será que a nossa vida está nas mãos de outras pessoas? Da nossa mulher, do nosso marido, do nosso pai, da nossa mãe, da sociedade que se impõe, aonde as pessoas sabem o que é melhor para mim, aonde não é o oleiro que sabe o que é melhor para mim, é aquilo que as pessoas dizem que é o melhor, é o famoso Maria vai com as outras. Tem um burburinho aqui, eu estou com essa galera daqui. Eu estou com essa galera daqui mesmo, que são os jovens da igreja. Mas estou com essa galera aqui também, que também são jovens, ó, estão aqui desse lado. De repente eu já vou para a galera do meio. É assim que você lida com a tua vida? Irmãos, nós temos que entregar a nossa vida, e a nossa vida tem que estar nas mãos e no melhor lugar possível, que é nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos do oleiro. Eu espero que a sua vida também esteja nas mãos do oleiro.
E este é o melhor lugar, e detalhe, não apenas nas mãos dele, mas permitindo ser moldado pelo oleiro. E nesse texto nós podemos tirar muitas lições. É um texto muito rico. Poderíamos fazer uma série de mensagens sobre esse texto, mas eu queria trabalhar alguns pontos com os amados. E a primeira lição é o seguinte, versículo 1. Se você está com a sua Bíblia aberta, pode dar uma olhada. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Primeira lição dessa noite. A palavra do Senhor sempre vem ao nosso encontro. Eu sei que vocês não gostam disso, mas pastor pede para fazer. Fala para a pessoa que está do teu lado. A palavra do Senhor sempre vem ao nosso encontro. Irmãos, é muito interessante porque em meio às situações da nossa vida, situações sendo boas ou situações sendo ruins, situações de vitória ou situações de derrota, sempre a palavra de Deus vem ao nosso encontro. O interessante é que a palavra de Deus vem ao encontro de Jeremias, ele ouve esta palavra, ele entende a vontade de Deus e ele obedece a esta palavra. Nosso desafio é em meio às dificuldades, o nosso desafio é em meio às alegrias e em meio à nossa vontade, ouvir a palavra de Deus. Deus tem diversas formas de falar conosco. E tem falado o tempo todo, a todo momento, através das mensagens. Amados, temos sido abençoados por Deus através das mensagens em nossa igreja. E eu já falei para o pastor Valdo nunca fazer o que ele fez. Colocar o pastor Junão para pregar primeiro e eu depois, porque daí os irmãos avaliam e não tem como competir com o pastor Junão. Um homem de Deus prega muito esse homem. Nós temos ouvido palavras do Senhor, grandes mensagens, grandes palavras de Deus. Temos ouvido a voz de Deus através do louvor, sendo abençoados pelo louvor, através da leitura bíblica, através da oração em nossa casa, através da criação, quando contemplamos quão grande é o nosso Deus. Tudo isso através do Espírito Santo de Deus. O tempo todo Deus falando conosco. Por este meio, Deus quer estabelecer um diálogo conosco, totalmente necessário. Um relacionamento profundo. Um verdadeiro relacionamento com o Pai, um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Nós vivemos tempo onde as pessoas só querem falar para Deus, falar de seus problemas, falar de suas necessidades. Muitas vezes nos trancamos em nosso quarto e falamos. E no momento onde Deus quer falar conosco, o que a gente faz? Em nome de Jesus, amém. Se levanta e vai fazer as coisas, a correria do dia a dia. Deus quer ter um relacionamento profundo e verdadeiro conosco. Isaías 28, 23 diz assim: ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção no que eu digo. Devemos prestar atenção naquilo que o Senhor está nos falando. Entretanto, muitas vezes nós nos permitimos ficar fora de sintonia. Simplesmente ignoramos o falar e o agir de Deus. Não damos o devido valor, não prestamos atenção como deveríamos prestar. Amados, Deus tem falado grandemente conosco. Temos dado ouvido? Se temos dado ouvidos àquilo que Deus tem falado conosco, a segunda pergunta é, nós temos entendido aquilo que Deus tem nos falado? Você sabe o que Deus quer da sua vida e o que Deus quer fazer através da sua vida e na sua vida? Amados, muitas vezes nós vivemos uma vida religiosa muito vazia, onde ouvimos, mas muitas vezes não entendemos, porque se tivéssemos entendido, estaríamos colocando em prática.
se temos ouvido, temos entendido, se sabemos o que Deus quer na minha vida ou através da minha vida, temos obedecido a sua palavra? Jeremias ouviu, entendeu e obedeceu. E obedecer é melhor do que? Pastor Maico, anotei aqui na mensagem o que você falou hoje pela manhã no louvor. A palavra do Senhor sempre vem ao nosso encontro. O que nós devemos fazer é ouvir, entender e obedecer. Segunda lição que nós podemos tirar deste texto. Abra, se você tiver com a sua Bíblia aberta, leia aí os 2 próximos versículos. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Segunda lição, segundo entendimento que eu gostaria de tirar deste texto nas nossas vidas. Vá à casa do oleiro. Vá à casa do oleiro. Jeremias recebe a palavra do Senhor, entende essa palavra, obedece essa palavra e ele vai à casa do oleiro. A palavra do Senhor é para que ele fosse até lá. Mesmo em meio à sua luta, mesmo em meio à sua dificuldade, mesmo em meio à opressão que ele estava sentindo e vivendo, quem sabe até mesmo em meio a uma depressão, em meio ao choro. Alguns teólogos dão um nome ao profeta Jeremias como o profeta chorão, até pelo livro de Lamentações de Jeremias. E Jeremias estava passando por tudo isso. Inclusive, amados, o seu coração estava cheio de um sentimento de inutilidade, tomado pela sensação de que tudo aquilo que ele estava fazendo não estava dando certo, pois o povo não estava se arrependendo. Mas em meio a toda essa situação de depressão, de inutilidade, ele ouve a voz e o Senhor fala com ele e manda a ele: vá à casa do oleiro. Em meio aos nossos problemas, em meio às nossas dificuldades, a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é: vá à casa do oleiro. Amados, nós temos que reconhecer que nós precisamos do sustento diário, do fortalecimento diário, da misericórdia e da graça de Deus diariamente nas nossas vidas. Não somente aos domingos. Mas diariamente nós precisamos ir à casa do oleiro. Reconhecemos que diariamente nós precisamos nos alimentar do Senhor, nos alimentar através da sua palavra, nos alimentar através da oração. E nesse caso não foi o oleiro que foi ao encontro de Jeremias. Muitas vezes o Senhor vem ao nosso encontro, está batendo em nossa porta, mas nesse caso há uma lição muito interessante, porque quem foi ao encontro do oleiro foi Jeremias. Quem sabe você esteja passando por dificuldades muito grandes, por situações desconfortáveis em sua vida, e você está esperando o oleiro ir atrás de você. Mas nessa noite a palavra do Senhor é: vá ao oleiro. Quem sabe você não tomou essa decisão ainda de ir até o oleiro. Em Jó 8, versículos 5 e 6, a palavra diz assim: mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Amém? Salmos 9:10, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Jeremias 29:13, um dos versículos mais bonitos da palavra do Senhor: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo coração. A atitude de ir até o oleiro foi de Jeremias. A atitude de obediência à palavra do Senhor foi de Jeremias. Jeremias obedeceu à voz do Senhor. O versículo 3 diz: então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Vá, Jeremias foi.
Jeremias foi obediente. Mesmo em meio às frustrações, Jeremias foi obediente. Mesmo em meio àquele momento que não parecia ter solução, porque o povo não ouvia a voz do profeta, ele foi obediente. Nós somos desafiados hoje também, assim como Jeremias foi desafiado, a sermos obedientes à voz do Senhor e diariamente irmos até o oleiro. Mas o versículo B, versículo 3, a parte B, ele diz assim: e eu vi trabalhando com a roda. Amados, isso é tremendo. Somente na presença do oleiro, somente quando nós vamos até o oleiro, é que nós podemos ter a verdadeira certeza que ele está trabalhando enquanto tudo vai mal, aparentemente, em nossas vidas. Quando nós não chegamos na presença do Senhor, parece que ele está virado de costas a nós. Mas quando nós obedecemos a sua voz e vamos até o oleiro, ali nós temos a certeza: o Senhor está trabalhando por mim. O Senhor está abençoando a minha vida. Eu não estou sozinho. Alguém peleja por mim. Somente na presença do oleiro é que nós vemos o agir de Deus. Quando nós entramos na presença do oleiro, as nossas vendas são tiradas. Na presença do oleiro, somos confortados no Espírito Santo. Na presença do oleiro, somos cheios do Espírito Santo. E na presença do oleiro, entendemos que vivendo ou morrendo, glorificado seja o nosso Deus. Na presença do oleiro, que entendemos que, sendo pobre ou sendo rico, glorificado seja o nosso Deus. E na presença do oleiro, entendemos que com carro novo ou com carro velho, glorificado seja o nosso Deus. Amados, entrem na presença do oleiro e veremos que o Senhor está trabalhando por nós. Nós não estamos sozinhos. Há uma frase muito interessante que ela diz assim: enquanto a igreja trabalha, trabalha a igreja. Enquanto a igreja ora, trabalha Deus. Que possamos ir na presença do oleiro e ver que o nosso Deus tem trabalhado por nós. O Senhor ama e trabalha pelos seus. Nada está fora do controle do Senhor. 2 Samuel 22, do versículo 31 até o 33, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraçará o meu caminho. Terceira lição dessa noite. Não esqueça, você é barro. E quando somos barro, podemos quebrar. Deus é oleiro e nós somos barro. Tenha certeza disso. Quero que você agora saia do teu pedestal. E todos nós, pobres ou ricos, brancos ou pretos, somos barro. E existe apenas um oleiro. Mesmo que você seja uma pessoa, espiritualmente falando, muito forte, mesmo que você tenha vida de oração, mesmo que você seja uma pessoa que vá até o oleiro, mesmo que você tenha comunhão com Deus, mesmo que você esteja envolvido com a obra do Senhor, eu quero que você saiba e tenha certeza de que você é barro. Amados, nós não somos melhores do que ninguém. Todos somos iguais perante o Senhor. Nós não devemos nos iludir. E o interessante é que Jesus tentou mostrar isso a Pedro. Em Mateus 26, 34, ele disse assim: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, você irá me negar.
E Jesus tentou mostrar isso para Pedro, que ele era barro. Mas no versículo seguinte, Pedro contesta. Não, eu? Né? Eu não. Considerando-se, quem sabe, superior, sem reconhecer que era barro. Pedro disse, ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas nós conhecemos o final da história, não é, irmãos? Versículo 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Você é barro. Você não é melhor do que ninguém. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Irmãos, ser verdadeiramente um cristão, não nos exime também das tribulações. João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não se esqueça, meu irmão, você é barro. Você é quebrável. Eu sou barro. Pastor Valdo é barro. Pastor Junão é barro. Mais queimadinho, mas é barro. Não grava isso, hein? E como barro, nós somos suscetíveis aos problemas. 4, versículo A do texto de Jeremias. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. É possível você quebrar, mesmo estando nas mãos de Deus. Você quebrou financeiramente? Não levante a mão, porque senão a gente vai ter muitas mãos levantadas agora. Talvez você tenha sido demitido. Talvez você ficou enfermo. Tudo isso é possível, mesmo estando nas mãos do oleiro. Que possamos em tudo isso ter a tamanha fé, como a fé de Jó. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos entender que sempre há um propósito maior, ou permissão de Deus para que algo aconteça em nossa vida. Claro que não vamos nos conformar nesse sentido, porque vamos batalhar, vamos orar. Mas uma coisa é certa, é bem melhor quebrar o barro na mão do oleiro, que restaura conforme a sua vontade, do que ficar inteiro na mão do diabo e ser destruído completamente no último dia. Que possamos quebrar, mas que possamos quebrar na mão do oleiro, porque ele irá nos reconstruir para a honra e glória dele. Estamos chegando no final. 4ª lição. 18, 4, a parte B. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. 4ª lição dessa noite. Deus não desiste de nós. O oleiro não desiste do barro. Você confia nisso? Deus não desiste de nós. Por isso, quando quebrarmos, amados, vamos quebrar na mão do oleiro. Ele não desiste de mim, ele não desiste de você. A palavra de Deus nos garante que fracasso na vida não é o fim. Fracassos financeiros em sua vida não é o fim. Como somos barro, podemos nos recuperar, recomeçar e fazer tudo de novo. Jeremias, ele viu que o projeto do vaso se fracassou.
Mas, inesperadamente, ele também vê o oleiro tomar um novo fôlego e começar a trabalhar naquele barro, pois o oleiro não desiste do barro, ele torna a pegá-lo, bate no barro, soca o barro, umedece o barro, espreme, reinicia a obra, e de modo fantástico, aquele barro novamente vai tornando forma e dando origem, com certeza, a um vaso lindo, assim como aqueles vasos lindos que as irmãs têm em casa. Deus ensina a Jeremias que se o oleiro não desiste do barro, muito menos ele vai desistir do seu povo. Deus com certeza pode pegar aquilo que se estragou, aquilo que fracassou, e transformar aquilo em algo lindo em sua presença. Você tem sonhos que talvez fracassaram? Você tem situações em sua vida que talvez foram destruídas? Saiba de algo, Deus não desiste de nós. E Deus quer pegar tudo isso e começar a trabalhar novamente. Talvez a tua empresa não tenha dado certo, mas Deus não desiste de você. E Deus dará outras oportunidades. Chegou a hora de Deus enxugar as nossas lágrimas. E como foi dito pela manhã, com o pastor Junão, levantar a cabeça e ver que Deus é bom, de que a tragédia não precisa ser a última palavra sobre a nossa vida, de que a desgraça, o fracasso não é a última palavra sobre as nossas vidas. Levantemos nossas cabeças, irmãos, e olhemos para o céu, porque Deus está conosco. Ele não desiste de nós. Deus quer que nós venhamos aprender com os nossos fracassos, mas que Ele sim pode nos trazer uma esperança de um futuro em suas mãos. Deus vem, mete a mão novamente naquela massa disforme, caótica, e reconstrói algo bom, algo bonito. Uma história diz assim: um pastor, ao terminar um culto na cadeia, viu somente um jovem que não havia se aproximado. Intrigado, foi falar com ele ao final, e ao perguntar o porquê da distância, por que ele não foi ouvir a palavra, por que ele não foi ouvir a mensagem? E o jovem respondeu para ele: sabe, pastor, é que eu não acredito em Deus. O pastor olhou para ele, bem no fundo dos seus olhos, e disse: isso não é o mais importante. O importante é que Deus acredita em você. Amados, Deus acreditou em mim. Deus acreditou e acredita em cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Deus insiste em dizer nessa noite para mim e para você: vou fazer de você um vaso novo. Creia, Ele é um Deus que está com a mão na massa em nossas vidas. Creia, Deus não desistiu de você. Deus não desiste de nós. E eu quero encerrar essa palavra nesta noite com a mesma pergunta do começo da mensagem. Sua vida está nas mãos do oleiro? Minha vida está nas mãos do oleiro. Feche os teus olhos. Noite de confirmações em teu coração, noite de restauração, noite de entender que Deus não desiste de nós, que os nossos sonhos, os nossos planos, Deus tem o melhor para nós, e é melhor quebrar em sua mão do que quebrar na mão daquele que não é do Senhor. A palavra do Senhor, ela vem ao nosso encontro, foi a primeira lição dessa noite. Ouça a voz do Senhor, Ele está falando contigo. Ouça a voz do Senhor, Ele tem falado com você a todo momento, através da criação, através de pessoas, através dos cultos, através das mensagens, dos louvores. Ouça, entenda e obedeça.
Segunda lição dessa noite foi: vá à casa do oleiro, seja obediente, e lembre-se que o Senhor sempre trabalha em nossas vidas, e somente quando nós estamos na casa do oleiro, na presença do oleiro, e que nós temos a plena convicção que o Senhor trabalha em nós, através de nós e por nós. Não se esqueça, você é barro, e barro pode quebrar. Não existem super-heróis no mundo cristão. Todos podemos cair ou ter problemas em nossa vida. Mas lembre-se, Deus não desiste de nós. O oleiro não desiste do barro e quer, através da presença dele, transformadora, moldar a nossa vida novamente e reconstruir conforme a sua vontade. Eu queria que você pudesse agora, não vou pedir para você ficar em pé, não vou pedir para você vir aqui na frente, mas nós não podemos sair da presença do Senhor, da presença do oleiro, sem tomar decisões em nossa vida. Qual é a decisão que você irá tomar nessa noite? Pastor, eu vou ouvir a voz do Senhor, vou obedecê-la, vou entendê-la, vou colocar em prática. Pastor, eu não tenho ido à casa do oleiro diariamente, e tenho feito a minha vontade, a vontade dos outros, aquilo que prevalece na minha vida, mas hoje eu vou ser obediente, assim como Jeremias foi, e vou diariamente, a todo momento, na casa do oleiro. Pastor, eu estava pensando que eu era um super-herói, e comigo nada acontecia, mas o Senhor tem me mostrado que não é assim. Todos nós podemos ter dificuldades, mas eu quero estar na sua mão, porque eu tenho certeza que o Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desiste da minha vida, e quer refazer a minha vida conforme a tua vontade. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesta noite, e queremos, Pai, obedecer, ouvir e entender a tua voz. Senhor, queremos reconhecer que precisamos da tua misericórdia, que precisamos da sua graça, que precisamos te buscar mais, estar mais na presença do oleiro, porque nós sabemos que o Senhor não desiste de nós, e que o vaso quebrado, o Senhor quer restaurar, e fazer deste vaso quebrado um vaso lindo, útil nas tuas mãos. Então, Pai, faça isso em nossas vidas, na vida daqueles que estão aqui nesta noite, Pai, que possamos ser uma igreja, barro sim, mas vaso em tuas mãos, para sermos usados tremendamente pelo Senhor. Sendo assim, Pai, nos molda conforme o teu querer, trabalha conosco, Pai, para que possamos fazer e cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa igreja e para cada um de nós que estamos aqui. E nós te louvamos, porque nós temos certeza que o Senhor não desiste daqueles que o Senhor chamou. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.